Todos acharam? Não achou a misericórdia, né? Amém? Já achou, né? Amém. Vamos curvar nossas mãos novamente e falar com o Senhor. Senhor, a sua palavra agora está aberta. Que o Senhor, Pai, ilumine cada um de nós que estamos aqui para entender a mensagem e também entender aquilo que está sendo passado para nós. Para que a gente possa compreender a tua mensagem, que era uma mensagem verdadeira e só está mostrando aquilo que muitos ainda não sabem, Pai. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor me use como instrumento para transmitir a tua palavra, que é verdadeira e eficaz para nós. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os versículos vão de Isaías, 40, do 1 até o 11. E diz assim: Consolai, consolai, ó povo meu, diz o vosso Senhor. Falai ao coração de Jerusalém. Brandai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Vós, tu que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e porteiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares encabrosos aplanados. A glória do Senhor me manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma vez disse, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne haverá a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secar-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Deus permanece eternamente. Amém. Tu, ó Sião, que o anunciarás boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levante-a, não temas, e dizer às cidades de Judá: eis está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. E as que mantém, ele guiará mensamente. Amém? Não repare não, irmãos, porque eu estou com um pouco de dificuldade
dificuldade de ler. É a vida, né? Pois é. Em relação à mensagem, irmãos, todos sabem que não só é o meio cristão, né? Como também a nossa sociedade, que vem sofrendo por mudanças, mas não mudanças positivas, né? Mas mudanças negativas. Pois dessas mudanças negativas, infelizmente, muitos são obrigados não só a aceitar, mas também não podemos sequer opinar ou falar a respeito do que está acontecendo, né? Em relação à economia, em relação aos governos, em relação à família, infelizmente é um meio muito atacado, e também em relação ao clima, né? Porém, todos esses detalhes que estamos observando se tornou algo comum, ou seja, não se faz a menor diferença. Até porque isso é um fato, porque o pecado se tornou algo tão natural que as pessoas não sentem mais nada, não sentem espanto, não sentem surpresa, simplesmente tratam o pecado como algo da vida, algo normal. Porém, existem muitos fatores para isso, né? Outros dizem que isto é o novo normal. O que dizer de normal, algo que é anormal, né? Mas esse novo normal tem trazido benefícios para o mundo que vivemos? Sim ou não? Não, né? Até porque não tem nada de normal em algo que é anormal, né? O que diz Deus a respeito deste mundo? Abra Mateus 24, do 3 e o versículo 24, 3 e 14. Os versículos 3 e o 14. Mateus 24, versículo 3. Aí no versículo 3 e o versículo 14. Mateus 24, 3 e 14. Ok? Bom, o que Deus diz a respeito desse mundo que vivemos, deste novo normal, né? A Bíblia é clara ao dizer, no versículo, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes disseram, eles pediram, dizendo: nós sucederás então essas coisas, que sinal haverá na tua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu, lá no versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém. Amém. Mas em relação a isso, o que ele disse antes, né? O que ele disse antes é o que está escrito aqui. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e
e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Guarde isso, princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por conta do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ele será salvo. Amém. E aí que diz o 14, né, novamente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isto que temos presenciado são apenas o princípio das dores, né? Princípio das dores. Porém, o fim, porém não é o fim, como Cristo disse, né? O Senhor é o capítulo final da história da humanidade. Só Ele vai restaurar o que há de pior nesse mundo, né? E transformar um céu numa nova terra, né? Até porque sabem lá, todos sabem em Apocalipse que o Senhor, muitos acham que inferno existe, que ele é algo literal, né? Porém não existe. O inferno é, digamos assim, no meu entender, e também como eu pude presenciar na Bíblia, a respeito das lições, que é a própria terra. Agora, por quê? Porque a terra, ela vai ser purificada. Vai ser purificada. E para ser purificada, é necessário que haja fogo, né? Para matar o pecado, o engano e tudo que como eu posso dizer, sujou a terra, né? Sujou a terra com os pecados e com os flagelos que a gente vê hoje em dia. E quais são os pecados? Esses que a gente vê hoje em dia: mortes, adultérios, assassinato, prostituição, né? Infelizmente, esses são os pecados que vemos hoje em dia e que não podemos dizer absolutamente nada. Temos que, melhor, a sociedade quer que nós vejamos isso como algo normal, apesar que isso é o anormal, né? É o anormal que vivemos hoje em dia. Mas Cristo, Ele vai transformar essa terra numa nova terra. Amém. E essa é a promessa que Ele tem, porque Ele é o Senhor da promessa. Amém. E se Ele disse que vai fazer, é porque de fato Ele vai fazer. Mas, enquanto esse fato ainda não aconteceu, fato esse que vai acontecer, e que muitos negam a reconhecer esse fato, o que temos presenciado em relação às mudanças climáticas? Abra a Bíblia em Lucas 21, do 7 ao 11. Lucas 21, do 7 ao 11. Todos encontraram? Amém. O texto é para
praticamente semelhante a Mateus. Porém, tem umas mudanças, né? Mas a mensagem é a mesma. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou eu. E também chegou a hora, não os sinais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Amém? Amém. Notaram que a mensagem é quase a mesma, porém existem detalhes bem interessantes, né? Que Mateus não fala. E o que diz? No versículo 11: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares e coisas espantosas, grandes sinais no céu. Perceberam, né? Grandes sinais no céu, epidemias e terremotos em vários lugares. Temos observado isso? Sim ou não? Sim. Haverá grandes terremotos. Recentemente aconteceu um terremoto, né? Dia 28, na sexta-feira, em Mianmar, no Sudeste Asiático, em meio a uma guerra civil que ceifou a vida de aproximadamente 1.600 pessoas. Estão sabendo, né? Desse terremoto que aconteceu, que um prédio recentemente caiu, até porque nem existem equipamentos que detectam o terremoto, né? Que vai acontecer em qual local. Porém, esse terremoto foi de repente. Não apenas, e são apenas o princípio das dores, né? Porque não só existe esse terremoto, como existem vários em todos os locais, né? E quando estamos aqui, pode estar acontecendo algum terremoto em algum local e não temos ideia. Infelizmente, a mídia tem essa ideia e sabe, né? Porém, ela não vai transmitir. Ela não vai transmitir o que está acontecendo. Exatamente. Esses são apenas o princípio das dores. Mas o que dizer das epidemias? O mundo foi o palco claro para este tipo de acontecimento. Esse tipo de acontecimento que aconteceu em 2019. A Covid, né? A Covid-19 que pegou todos de surpresa. Todos de surpresa. Apesar de muitos terem sido avisados, grande parte da maioria negou. Grande parte negou, principalmente a mídia, que não só escondeu o fato, como ainda debochou desse fato e colocando esta notícia catastrófica como algo normal. As pessoas vivem suas vidas, houve carnaval, enquanto isso as pessoas ficavam se contaminando e tendo problemas de saúde, né? Infelizmente. O mundo já foi palco claro desse tipo de acontecimento. Porém, essa não é a primeira vez que isto acontece. Existiram
outras epidemias letais nesse mundo. A gripe espanhola, de 1918 a 1919. Gripe esta que já matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. E também existiram outras. A gripe russa, a varíola, a febre amarela, que ainda existe, né, se não me engano. O HIV, infelizmente, que é um vírus que todos acabam pegando. O ebola e o H1N1. Sem contar, né, como eu acabei de citar, a Covid, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Este é apenas o princípio das dores. Porém, irmãos, o que dizer a respeito das famílias? Das famílias. O que Cristo vê a respeito da família? Gênesis 2:18, do 18 ao 25. Gênesis 2, 18 ao 25. Todos já conhecem, né? É um texto muito conhecido por alguns. É um texto que fala a respeito da família que o Senhor preparou para nós. O Senhor preparou, de fato, uma família que Ele estabeleceu aqui para a terra. Qual é o título que diz aí? Esse texto eu até sei de cor, né? Porque alguns textos eu tenho em mente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o Senhor, que o homem disse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamarei ela de mulher, porquanto do homem ela foi tomada. Pois isso deixai o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Amém. Esta é a família que o Senhor estabeleceu na terra. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para ambos se multiplicarem, gerarem filhos e... Exatamente. Porém, existe um fato. Existe um fato claro, né? Este é um exemplo claro do plano de Deus para a humanidade, né? A formação da família. Mas o que vemos hoje é o contrário, né? Sim ou não? É o que vemos hoje.
É parte do plano de Deus? Essa nova família que muitos têm falado, mas me desculpe minha fraqueza. Isso não é o plano de Deus. Não foi essa família que o Senhor estabeleceu na terra. Até porque Deus nunca foi a favor desse tipo de família. A Bíblia mesmo fala lá em Levítico. O que diz Levítico? Uniões abomináveis. Deus chama isso de abominação. Até porque não foi isso que ele estabeleceu na terra. Mas não foi o plano dele para a humanidade. O plano dele foi estabelecer famílias para que possam se multiplicarem e gerarem filhos. Amém, glória a Deus. Esse foi o plano de Deus. Porém, o que vemos são pessoas desafiando a Deus, querer ser maior que Ele. Infelizmente, existe um princípio claro. O que Deus pensa a respeito desse tipo de família, desse tipo de união, que está lá em Romanos 1:28. 1 Romanos 28 e 32. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Romanos 1:28 e 32. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E o que diz o 32? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. Misericórdia, né? Infelizmente, essas coisas que a gente vê, não podemos opinar, não podemos discordar. Até porque se a gente discorda ou não aprova, somos as piores das pessoas. Somos os piores dos seres humanos. Se a gente não concordar com aquilo, não somos nada, não somos ninguém. Este é apenas o princípio das dores. Mas tem uma boa notícia, irmãos. Mas, se estamos vivendo o princípio das dores, o que dirá então virá o fim? Todos já sabemos, né? O resultado do então virá o fim, né? E o que eu disse o que naquela hora, há pouco tempo? Que Deus, Ele é o fim. Ele é o fim das coisas que acontecem nesse mundo tão ruim, tão negativo. A Bíblia vai dizer, por si só, né? Que está lá em Lucas 21, 25 ao 27. Lucas 21,
do 25 ao 27. Se estamos passando pelo princípio das dores, o Senhor vai estabelecer uma nova terra, uma nova estabelecimento para esse mundo, né? Amém. Até porque Ele é o governador desse mundo. E muitos não querem reconhecer isso, infelizmente. Porém, o Espírito de Deus ainda não tocou nessas pessoas. E essas pessoas, ainda, para serem tocadas, elas têm que permitir. Muitos ainda não querem permitir isso. Deve ser por medo, deve ser por rejeição. Por isso que muitos preferem negar a Cristo ao invés de andar com Ele. Porém, o que diz a Bíblia? Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo uma nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Amém? Esse texto é claro. Ela fala exatamente da vinda do Filho do Homem. Essa vinda que estamos esperando, e não será breve, que será bem rápida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, porém ninguém sabe. Só o Senhor sabe. E quando Ele virá, quando Ele vier, vamos subir para o céu e glória. Amém. Amém. Glória a Deus. E o que diz? Mas também não é só isso, né? Existem outros textos falando da vinda do Senhor. Está lá em João 16 e versículo 33. João 16, versículo 33. E diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Romanos 14, 9, versículo 8 e 11. (14, 9, 8 e 11). Diz assim: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Versículo 8, que eu acabei lendo 9. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morreremos para o Senhor, morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? E o versículo 10. Tu, porém, por que julgais teu irmão?
E tu, por que desprezais o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Senhor, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Amém. Amém? Por isso, irmãos, o Senhor fez este mundo somente para este objetivo: salvar os perdidos, salvar aqueles que ainda não conhecem, salvar aqueles que o rejeitam, e para que o Espírito Santo toque nessas pessoas a fim dela aceitar o Senhor como o único Salvador. Amém? Por isso, irmão, tenhamos bom ânimo. O Senhor ainda não veio, mas Ele virá. Amém. Entendeu, pois, pessoal? Por isso, irmãos, que tenhamos esse sentimento no nosso coração. Porque o Senhor, Ele veio apenas com esse objetivo: salvar os perdidos, aqueles que se perderam, mas podem ser encontrados. O irmão que vai cantar. Posso cantar? Vamos cantar o louvor, todos juntos. 61. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra transpassaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do céu, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos céus, dos olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que essa seja a verdade que vamos presenciar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por o Senhor ter dado esta verdade e ter revelado essa verdade que irá acontecer. Porque o Senhor é o Senhor da verdade. E como o Senhor diz que há de fazer, é porque o Senhor há de fazer. Amém. Por isso, Pai, que o Senhor coloque esse sentimento no nosso coração, para que todo dia possamos crer que esta promessa irá se cumprir. Perdoe nossos pecados, Senhor, porque nós falhamos, nós erramos. Porém, Pai, o Senhor escolhe cada um de nós como instrumentos para transmitir a Tua verdade, que é eficaz para aqueles que ainda não a conhecem. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.